Formação do petróleo. A teoria mais aceita pelos cientistas sobre a origem do petróleo e do gás natural estabelece que esses produtos são resultado da ação de bactérias que decompõem lentamente seres marinhos, em especial animais zooplâncton e algas unicelulares, fitoplâncton. Extração do petróleo. Em 1959, o estadunidense Adrian Drake perfurou o primeiro poço de petróleo no estado americano da Pensilvânia. Refino do petróleo e seus derivados. O petróleo cru é retirado do subsolo, enquanto bastante contaminado por materiais como água salgada, areia e fragmentos de rocha. A decantação é possível pelo fato da água salgada e o petróleo não se dissolverem entre si, ou seja, eles são insolúveis. O petróleo sem suas impurezas segue para o refino. Nessa sequência de processos por meio da destilação fracionada, seus componentes e a fração do petróleo serão separados e destinados às suas diversas aplicações, conforme veremos a seguir. Derivados do petróleo, GNV, gás natural veicular, formado por moléculas muito pequenas, e está entre as primeiras frações retiradas na destilação fracionada. GLP, gás liquefeito de petróleo. É uma mistura de gases como propano, butano e isobutano e buteno. Gasolina. Principal derivado do petróleo. Pode ser comercializada na forma aditivada, recebendo substâncias como detergentes dispersantes, cuja finalidade é evitar o acúmulo de detritos nos bicos injetores dos veículos. Querosene foi o primeiro derivado do petróleo a ser extraído com valor comercial, substituindo o óleo de baleia e o azeite vegetal, antigamente usado na iluminação urbana. Óleos combustíveis. O diesel é o óleo combustível mais importante para o transporte de cargas e o transporte coletivo de passageiros, como caminhões, ônibus e picapes. Óleos lubrificantes. São substâncias mais viscosas que a gasolina ou querosene, utilizadas na lubrificação de peças e superfícies, reduzindo o atrito. Parafina. Sólida, de odor reduzido. E de boa combustibilidade, o que torna ideal na fabricação de velas. Asfalto. Material bem espesso, formado por moléculas grandes, pode ser utilizado na pavimentação das camadas superficiais das rodovias e na impermeabilização de superfícies. Indústria petroquímica. A indústria petroquímica é um lucrativo ramo industrial que utiliza os derivados do petróleo na fabricação de uma série de produtos. Dentre os produtos obtidos em uma petroquímica estão as fibras químicas, poliéster, os corantes, os adesivos, os solventes, os fertilizantes e os plásticos. Reações de combustão. Da mesma maneira, quando queimamos algum material, estamos diante de uma reação química chamada genericamente de combustão. Combustão completa. São liberados apenas gás carbônico, CO2, e vapor de água, H2O. Combustão incompleta, bastante comum de ocorrer em condições ambientes, em que se formam, além de gás carbônico, vapor de água, monóxido de carbono, CO, e fuligem, C. Combustíveis. Pode ser definido como qualquer substância capaz de reagir com gás oxigênio e o comburente para liberar energia de forma aproveitável. Combustível sólido, líquido e gasoso. Os combustíveis sólidos foram os primeiros a serem utilizados pela humanidade, dada sua abundância e disponibilidade imediata. A madeira de mais fácil obtenção foi amplamente utilizada como combustível durante a grande parte da pré-história e da história, encontrando ainda suas aplicações, tanto em escala comercial quanto residencial. As primeiras utilizações dos combustíveis líquidos se deram com o petróleo superficial, encontrado em alguns lugares do planeta, e os óleos de origem vegetal e animal, a partir da maceração de certos grãos, como o soja e o amendoim. Nossos antepassados aprenderam a extrair óleos vegetais, que podiam ser utilizados como combustíveis.
O combustível de origem gasosa só puderam ser aplicados mais tardiamente, uma vez que seu armazenamento requer o uso de recipientes que impeçam seu escape para o ambiente. Combustível fóssil. Os combustíveis fósseis são formados de processos naturais de deposição e decomposição de matéria orgânica, sob condições bastante particulares de pressão e temperatura. Carvão mineral e carvão vegetal. O carvão mineral é uma rocha sedimentar considerada combustível fóssil pelo alto percentual de elemento carbono em sua constituição. Carvão vegetal. Diferentemente do carvão mineral, o resultado na queimadura incompleta da madeira, resultando em um material facilmente inflamável, mas não tão energético quanto a origem do carvão mineral. Carvão coke. Parte sólida da destilação. Hulha e xisto bituminoso. A hulha é um tipo específico de carvão mineral, contendo betume, carvão mineral líquido de alta viscosidade. O teor de carvão mineral encontrado na hulha é em torno de 60%. A destilação seca da hulha é um processo no qual esse carvão mineral é aquecido em cerca de 1000 graus Celsius, sem a presença de oxigênio. O carvão coke, parte sólida obtida da destilação seca e de grande importância na indústria do aço, conhecida como siderurgia. Águas amoniacais, uma das frações líquidas da destilação seca da hulha, como função de produção de adubos e fertilizantes. Alcatrão é um líquido espesso, cheio de cheiro característico. A destilação do alcatrão dá origem a óleos que podem ser utilizados na produção de diversos produtos como plásticos e tintas. Gás de hulha. Gás combustíveis que no passado, antes da iluminação elétrica, fosse uma realidade nas ruas das cidades, era utilizado para essa finalidade, razão pelo qual foi conhecido também como gás de rua. O xisto bituminoso é uma rocha classificada como metamórfica. Ao aquecer essa rocha, é possível obter um óleo que, após o refino, é chamado de petróleo de xisto, embora possa ser utilizado como um substituto do petróleo. A extração do petróleo de xisto é mais cara e seus maiores impactos ambientais. Biocombustível. Os biocombustíveis são produzidos por meio de fontes renováveis, partindo da transformação química da biomassa, matéria orgânica de origem vegetal ou animal, além de serem renováveis, isto é, não se esgotarem da natureza. Os biocombustíveis também são biodegradáveis, ou seja, podem ser degradados por micro-organismos, não se acumulando no meio ambiente. O etanol é o biocombustível de maior sucesso no Brasil, sendo utilizado a partir da cana-de-açúcar. Em outros países como os Estados Unidos, sua obtenção se dá preferencialmente pelo milho, com menor rendimento. O biodiesel alcançou a fama mais recente, no entanto, sua primeira patente foi obtida pelo brasileiro Expedito Parente, da Universidade Federal do Ceará, em 1980, a partir do óleo de algodão.